Bendito seja o nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus de Israel, o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa vitória, a nossa salvação, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confia, creia de todo o teu coração. A palavra de Deus diz, no livro de Provérbios, capítulo 4, no versículo 23, está escrito: observa bem e preste bastante atenção. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, está escrito. Provérbios, capítulo 4, no versículo 23. Guarda teu coração, protege teu coração, põe a blindagem do Espírito Santo no teu coração. Coração espiritual, não é esse músculo não, é o coração do qual Deus fala, que está na mente, no pensamento, desejo, vontade, querer. Eu vou orar e logo em seguida vou trazer esta palavra. E você vai ter mais a clareza para você guardar mais o teu coração, proteger mais teu coração. Não abrir teu coração para ninguém, somente para Deus. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigado por esta oportunidade. Graças eu te dou. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado pelo sol. Obrigado pela lua, pelo dia, pela noite, pelas estrelas, Senhor. Obrigado pelo pão, pela água. Obrigado pela natureza. Obrigado pelas vitórias, até mesmo pelas derrotas. Obrigado por aquilo que deu certo e está dando certo. Obrigado também por aquilo que não deu certo. Algo que está dando errado também. Obrigado por tudo. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo e conhece tudo. O Senhor está no controle do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. O Senhor está no controle da situação, do problema que essa pessoa está enfrentando. O Senhor tem o controle do inimigo, do adversário. O Senhor tem o controle em tuas mãos. Ninguém pode tirar o controle das tuas mãos. O Senhor espera que essa pessoa, esse homem, essa mulher manifeste a fé. Confia no Senhor, guardando o coração sempre para o Senhor. Glórias ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a tua mão esteja estendida para a vida de cada um de nós, nos fortalecendo a cada dia. Essa pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube, abençoe ela, supre as necessidades dessa pessoa, Pai, abençoando ela. Abre o coração dessa pessoa, ensina ela a inclinar os ouvidos espirituais para ela ouvir a palavra, crer na palavra, tomar posse da palavra, praticar a tua palavra. Amém? Graças a Deus que assim seja. Essa pessoa, ela vai se tornar uma pessoa ricamente abençoada, uma pessoa que vai ter o final feliz, por conta da tua palavra que está frutificando dentro do coração dela, porque ela ouviu, creu, está praticando. Amém? Graças a Deus, que assim seja. Toma posse de todo o teu coração. Ouve atentamente esta palavra do começo até o final. Sansão, ele foi um projeto de Deus, um propósito de Deus, um plano de Deus que foi colocado dentro do ventre da mãe de Sansão. O projeto de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus a favor de Israel, a favor do povo dele, foi colocado dentro do ventre da mãe de Sansão. Sansão nasceu com propósito. Aquela mulher estéril, que era impossível dar o filho para o marido. Deus fez ela engravidar do marido dela. E Sansão foi gerado no ventre dela. Sansão nasceu, cresceu debaixo desse propósito. Sansão conheceu uma mulher, os filisteus. O pai e a mãe não foi a favor, eles não foram a favor, foram contra. Eles não sabiam que ali era um propósito de Deus, Deus estava naquele relacionamento. Só que não deu certo. Não deu certo. Aquela mulher depois foi entregue a outro homem e foi uma confusão muito grande. Depois os filisteus mataram tanto o pai daquela mulher quanto aquela mulher. Foram mortos queimados. Sansão quis vingar. Foi uma confusão muito grande. Sansão depois se envolveu com uma prostituta e foi cercado pelos inimigos, pelos filisteus. Foi muitos problemas. Sansão, ele vacilou muito. Depois ele conheceu uma mulher chamada Dalila, dos filisteus.
Deus também aprovou aquele relacionamento, porque Deus queria colocar Sansão, infiltrar Sansão no meio dos filisteus, para vencer os filisteus. Só que Sansão, ele fez confusão. Sansão não guardou o coração dele. Sansão abriu o coração dele. Está escrito na palavra de Deus, em Juízes. No livro de Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 4, está escrito: depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e ver em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugar-nos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Foi a proposta que os príncipes dos filisteus fizeram a Dalila, para atrair Sansão. Porque depois de tudo que aconteceu, Sansão conheceu essa Dalila e casou com ela. E Deus aprovou. E os príncipes dos filisteus vieram convencer Dalila para saber da onde que vinha a grande força de Sansão, porque Sansão tinha uma força sobrenatural. A força de Sansão não era dele, era do Espírito Santo de Deus, que estava sobre ele. E os príncipes dos filisteus queriam saber da onde que vinha a força de Sansão, porque eles viam Sansão como um grande inimigo deles. E eles queriam derrotá-lo, só que eles não podiam, porque Sansão tinha uma grande força e destruía todos eles. Sansão matou muitos filisteus. E eles quis saber de Dalila qual era a força de Sansão, da onde que vinha a força dele. E fez essa proposta com ela, ou para ela. Aí no versículo 6, disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado, para te poderem subjugar. Ela fez uma pergunta para Sansão. Sansão começou a brincar com uma coisa tão séria. Sansão começou a brincar. Não brinca com coisa séria não, com as coisas de Deus não. Porque o que estava sobre Sansão era de Deus. E Sansão começou a brincar. Era para Sansão ali na hora já repreender Dalila, colocar ela no lugar dela, no devido lugar dela. No versículo 7, respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Olha a brincadeira deste homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, e que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não soube em que lhe consistia a força. Sansão, ele estava cego espiritual, caído aos pés daquela mulher Dalila, apaixonado por ela. Era para ele ter percebido que aquela mulher estava traindo ele, enganando ele, contra ele. Mas ele estava cego espiritual, e o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas o Espírito de Deus, ele deixa o homem, a mulher, à vontade. O Espírito Santo de Deus, ele não é entrão, não é mal educado. Ele deixa o homem, a mulher viver a vida dele, a vida dela. Porém, eu e você, nós temos que vigiar. Nós temos que pedir para Deus, em nome do Senhor Jesus, para o Espírito Santo, abrir os nossos olhos espirituais sempre. Ele estava vendo fisicamente, mas espiritualmente ele estava cego por conta da paixão. Ele não
ele não conseguiu guardar o coração dele, preservar o coração dele. Ele começou a brincar com aquilo que Deus deu para ele, de tão grande importância. Cuidado, não fica brincando com as coisas de Deus, não. Não fica brincando com as coisas de Deus, não. Porque senão você pode perder, e perder algo de grande valor. Observa bem a palavra de Deus, no versículo 10. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderias ser amarrado? Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, em que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ele continuou brincando. A primeira vez, a força dele destruiu todos aqueles tendões frescos, ainda não secos, que é forte. Mas Sansão foi mais forte ainda e destruiu tudo aquilo. De novo Sansão brinca aqui, a segunda vez. Se me amarrar com cordas novas, que ainda não trabalhou com elas, cordas novas, eu serei como qualquer homem. Sansão não era qualquer homem. Sansão tinha uma força sobrenatural. Ouve com atenção. Ouve com atenção. Dalila foi um instrumento de Satanás na vida de Sansão. Embora era para ser um instrumento para infiltrar Sansão no meio dos filisteus para derrotar os filisteus. Porém, as coisas se inverteu. As coisas começaram a dar errado. Sansão não foi sábio. Sansão não se guardou. Sansão se apaixonou, caiu nos pés daquela mulher e começou a fazer tudo o que ela queria, desejava. E Dalila deu uma de uma mulher também apaixonada, se derretendo a ele, mas usando traiçoeiramente. Ouve com atenção. E ela falou para ele a segunda vez, e ele falou que se amarrasse ele com cordas novas, cordas que ainda não tinha trabalhado com elas, ele seria como qualquer outro homem. Versículo 12, ó. Dalila tomou cordas novas e o amarrou, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Ele quebrou todas aquelas cordas que estavam amarradas. Destruiu com uma força, como se fosse um fio. E os homens estavam escondidos dentro do quarto. E ele não conseguia perceber isso, ele não conseguia ver a traição desta mulher, porque ele estava cego espiritual. Ele estava caído aos pés daquela mulher. Tem pessoas assim na terra. Tem homens caídos nos pés de mulheres. E tem mulher caída nos pés de homem. Infelizmente. Ouve com atenção. Fica na direção de Deus, crê em Deus, confia em Deus. E fala para Deus: Deus, em nome do Senhor Jesus, abre os meus olhos espirituais. Às vezes a pessoa pensa que está vendo e não está vendo, está cega, tanto o homem quanto a mulher. No caso de Sansão, ele estava cego. Ele não conseguia ver a traição de Dalila, da esposa, da mulher que ele escolheu para casar. E Deus o permitiu. Ele quebrou aquelas cordas como se fosse um só fio. No versículo 13, disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim, e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a ordidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a ordidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, e arrancou o pino e a ordidura
da teia. Imagina. De novo, pela terceira vez, ele falou, olha, se amarrar as minhas tranças, prender as minhas tranças, a minha força vai ser tirada e eu serei como qualquer outro homem. A terceira vez, ele aqui está brincando com as coisas de Deus. Tem pessoas assim, brincando com as coisas de Deus. Tem pessoas que estão brincando com Deus, brincando com as coisas de Deus. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Satanás não é objeto de brincadeira, não. Abre os teus olhos. Ouve o que o Espírito Santo está pregando. Sansão aqui pela terceira vez. Ele brinca com as coisas das quais Deus deu para ele. Coisas muito valiosas, importantes, de grande valor, e ele estava brincando. E Deus do céu estava vendo. Deus do céu estava vendo e Deus estava deixando. E de repente os filisteus chegaram ali e eles arrebentou tudo aquilo dali. Estava amarrado nas tranças dele. Preso e bem preso. Não tinha como ele sair. Mas Sansão, ele não era um homem natural, comum. Sansão era diferente. Tinha sobre ele o Espírito Santo. E ele tinha uma força sobrenatural. Nada segurava esse homem. Nada segurava. E os inimigos sabiam. Os filisteus sabiam. E eles queriam saber da onde que vinha essa força. E como eles podiam fazer para tirar aquela força. Eles mesmos não puderam saber por eles mesmos. Então eles compraram Dalila. Ofereceram dinheiro, coisas, valores para ela. E ela aqui está traindo Sansão. E Sansão está deixando. Guarda teu coração, não abra o teu coração para ninguém. Teu coração tem que ser aberto somente para Deus. Observa bem a palavra. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda teu coração, blinda teu coração com o Espírito Santo de Deus. Sansão, ele não fez isso. Sansão brincou com as coisas de Deus. Pela terceira vez aqui, ele brincando com Dalila, e Dalila com Sansão. E continuando, no versículo 15, então ela lhe disse, como dizes que me amas? Se não estar comigo o teu coração, observa bem, já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Observa bem, versículo 16. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e a molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ele ficou tão impaciente, tão perturbado, que ele sentiu vontade de matar Dalila, porque ela estava ali, perseverando com o plano de Satanás, querendo destruir Sansão, querendo destruir o propósito de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus. E não depende só de Deus, depende do homem, depende da mulher que tem o propósito de Deus. E Satanás sabe disso. Satanás vai usar alguém, alguma forma, de algum jeito, para tentar frustrar. E aqui Dalila está sendo usada pelos homens, usada pelo diabo. Porque o diabo mesmo sabia que Sansão era uma ameaça contra o reinado dele, contra os filisteus, que eram instrumento do diabo. E Deus no céu estava vendo. E Deus observa, ele fica vendo, ele fica esperando o homem e a mulher tomar uma atitude, agir. Porque o Espírito Santo nos dá entendimento, nos dá conhecimento quando nós damos lugar para o Espírito Santo. Sansão não estava dando lugar. Sansão ficou cego, apaixonado, caído aos pés daquela mulher. E aquela mulher fez o que quis. Fez o que quis. E aqui ela começou a falar com Sansão, pegar no pé de Sansão, e Sansão sentiu vontade de matar ela. Olha só, por conta da perturbação dela ali, no pé dele. E perseverou, porque o diabo é perseverante. Observa o versículo 17, observa bem. Descobriu-lhe todo o coração, e lhe disse. Ele fez o quê? Descobriu todo o coração dele. Ou seja, ele abriu o coração para aquela mulher. Ou seja, abriu o coração para Satanás, para o inimigo. Olha só.
Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Era isso que ela queria, era isso que o diabo queria, era isso que os inimigos queriam. Descobrir de onde que vinha a força dele. E a força daquele homem não vinha do cabelo, embora o cabelo fazia parte, a cabeça dele fazia parte do propósito. Mas aquela força estava no propósito, no voto da mãe dele com Deus, desde o ventre. Desde o ventre. E é certo que ela passou para ele esse voto, para Sansão. Sansão bem sabia. E ele abriu o coração dele para essa mulher. E essa mulher não perdeu tempo. Essa mulher colocou o plano para funcionar. O projeto de Satanás contra o projeto de Deus. O propósito de Satanás contra o propósito de Deus. O plano de Satanás contra o plano de Deus. Cuidado, guarda teu coração, não abre teu coração para ninguém não. Não abre. Sansão, ele abriu todo o coração dele para aquela mulher e se deu muito mal. Se deu muito mal. E observa o versículo 18. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, ela viu que ele descobriu todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Olha só, descobriu todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro, ou seja, ela foi comprada. Olha só. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Olha a traição aí. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E ali ela fez o teste, né? Fez o teste. E ele já não estava com aquela força que ele tinha. E ali foi a hora dela chamar os inimigos, chamar os filisteus. E não deu outra. Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Olha só. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não sabia. Ele pensou que aquela força ainda estava com ele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Observa bem o que os inimigos fizeram. A primeira coisa que eles fizeram, agarrou ele e depois furou os 2 olhos dele, os olhos físicos. Ele já estava cego espiritual, aí ficou cego físico também. Os inimigos, agiu desta forma para destruir o plano de Deus, o projeto de Deus. Porque Sansão vacilou. Não vacila não. Guarda teu coração. E ali ele ficou preso. E ele girava ali aquela pedra de moinho, que era boi que girava, era animal. Aquele homem era forte. E o cabelo dele cortado, raspado, e ali começou a crescer novamente, como está escrito no versículo 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. E ele tinha esperança dentro dele: a minha força vai voltar, a força do Espírito Santo. E eu vou vingar contra os meus inimigos. E aqui ele estava cego agora, fisicamente. E depois o cabelo dele cresceu novamente. E ele pediu para Deus o renovo do propósito. E Deus aceitou. E aquele homem recebeu a força novamente. E ali os filisteus fez um banquete, uma grande festa. Muita gente estava ali naquele lugar. E Deus deu de novo a força para Sansão. E Sansão naquele lugar ali agarrou as colunas. Ele pediu para aproximar delas. E ele apalpou aquelas colunas ali e viu que ele podia destruir elas. E derrubar tudo aquilo dali. E ele começou a forçar aquele homem que estava cego, agora fisicamente. Mas ele tinha recebido
o poder de Deus, já não estava cego espiritual. E ele destruiu aquele lugar, com a força que Deus deu para ele novamente. E aquele lugar desabou. E morreu muito mais gente ali do que no período que ele julgou em Israel. Morreu muito mais gente ali. Morreu uma multidão de gente. Sansão morreu junto com eles. Mas não era para ser assim. A história de Sansão era para ser contada com um final diferente, mas ele vacilou muito. Não vacila não. Guarda teu coração. Guarda teu coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o coração. Em nome do Senhor Jesus, é a palavra de Deus que está sendo pregada. Ouve, creia e toma posse de todo o teu coração. Não brinca com as coisas de Deus. Guarda no teu coração o propósito de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus a teu favor. Em nome do Senhor Jesus. Não fica dizendo, eu sou escolhido, sou escolhida de Deus. Sansão também era. Sansão também era. E muitos escolhidos de Deus se deram mal nesta vida, porque brincaram com as coisas de Deus, tanto homem quanto mulher. Brincaram com as coisas de Deus. E não era para ter o final que tiveram, era para ter um final feliz, mas brincaram com as coisas de Deus. Não guardaram o coração. Guarda teu coração. Guarda teu coração, porque é pelo teu coração que Deus vai fazer a obra. Você agrada a Deus é por intermédio do teu coração. É por intermédio do teu coração. Nós somos abençoados pela graça, pela misericórdia de Deus, mas segundo o meu e o teu coração. Deus, ele vai pelo meu e pelo teu coração, o coração do homem e da mulher. Eu e você, nós não podemos ir pelo nosso coração, mas Deus vai pelo nosso coração. Ouve atentamente, coração é desejo, vontade, querer, pensamento. E que seja voltado totalmente para Deus. O que Deus falou e pôs no teu coração, guarda no teu coração. Teu coração tem que ser exclusivo de Deus. Sansão brincou 1, 2, 3 vezes com Dalila. Na 4ª vez, ele caiu. Já estava caído aos pés dela. E sofreu muito por conta disso. Israel também sofreu muito por conta disso. Ouve a palavra, crê na palavra e toma posse da palavra. Se você ouvir, se você crer, se você pôr em prática a palavra de Deus, é certo de que você vai ter um final feliz. Eu vou ter um final feliz. Cada um de nós vamos ter um final feliz. Recebe a palavra, creia e compartilhe essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, em todos os teus caminhos, hoje e todo sempre. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, Pastor Olavo Neves, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Eu agradeço a todos que já se inscreveram nesse canal. Recebe o abraço e o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver. Amém. Graças a Deus. Que assim seja. Louvado seja Deus.